Calma, pessoal. Eu não fui corrompido pelo lado negro da força. Muito pelo contrário. Na verdade, o nosso objetivo aqui é trazer luz para diversas questões. Então eu vou acender aqui a luz do cenário. Vou jogar este pano de mesa preto aqui fora. Era apenas cenográfico. E vou colocar a luz aqui. Pronto. Agora sim. Fala pessoal, meu nome é John, Daniel3Rebot, e este é o último vídeo da trilogia no qual estamos falando sobre o modelo de execução Notik dentro do ProfitChart. Se você está acompanhando esta série, você viu no vídeo anterior alguns testes que fizemos e já até discorri sobre alguns resultados. O objetivo de hoje é fazer algumas considerações finais sobre a execução de robôs em TIC para que você possa tomar decisões no seu próprio contexto. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de abordar é o fato da Nelogica sempre justificar algumas alterações e modo de funcionamento do módulo de automação, visando proteger os seus usuários. Eu até entendo o desejo de tentar proteger os usuários, mas esta proteção é totalmente ineficaz, porque para quem não entende como as estratégias são automatizadas, a proteção não tem sentido, ela não funciona de verdade. E para quem sabe programar estratégias, as limitações impostas dificultam muito a implementação de estratégias ou o potencial de implementação de estratégias mais complexas. Na minha opinião, esta proteção mais protege a Nelogica do que os próprios usuários. E com isso, eles mitigam o risco de serem responsabilizados por bugs na plataforma. E como diz aquele meme, é raro, mas acontece com frequência. Dito isso, eu vejo que a forma como a Nelogica implementou o roteamento de ordens no TIC dentro das estratégias automatizadas não é a melhor forma possível. E eu, como usuário, realmente espero que eles repensem essa abordagem. Para quem já explorou a nova funcionalidade ou assistiu os vídeos anteriores, a habilitação da execução no TIC ela é feita pela interface gráfica e você habilita a execução no TIC, o envio de ordens no TIC, para toda a sua estratégia. Minha sugestão desde o início, e que está lá no User Voice da Nelogica, é que a escolha do roteamento da ordem, se ela vai ser enviada no TIC ou no fechamento da barra, fosse realizada por meio de um parâmetro das funções já existentes. E este parâmetro poderia ter o valor por default de envio ao fechamento da barra. Assim, as modificações do seu código-fonte seriam muito simples. Bastaria você ir naquela linha de código, na função de envio de ordem, e modificar o parâmetro. A complexidade da gestão de ordens ao fechamento da barra ficaria por conta do automatizador do Profit, que é como eu acho que tem que ser. Na forma como está implementado hoje, você habilita o envio de ordens no TIC para toda a sua estratégia. Então você precisa rever todo o seu código e tentar adaptar o seu código para funcionar de maneira adequada. A Nelogica então criou duas opções, ou é 8 ou é 80. Ou você coloca toda a sua estratégia para rodar no TIC, ou você coloca toda a sua estratégia para rodar no fechamento da barra. Não deixaram uma opção de meio termo, que seria a sugestão que eu dei agora mesmo. Então, se você pretende habilitar a sua estratégia para rodar no TIC, você vai precisar rever todo o código-fonte da sua estratégia, fazer testes, validar que aquilo está realmente funcionando antes de colocar para funcionar no módulo de automação. E você não vai conseguir fazer isso em backtesting, porque lá só tem dados de barra fechada. Você vai ter que habilitar o replay do mercado para um dia específico, uma vez que você não pode habilitar o replay para um período, e vai ter que simular o funcionamento da sua estratégia, tanto no editor de estratégias ou no modo de automação. Eu sugiro, uma vez que você vai rodar o replay, já simular dentro do modo de automação para garantir o funcionamento lá. Eu, como usuário, não tenho como garantir que o funcionamento está idêntico no modo de automação e no editor de estratégias, apesar de ver o esforço da Nelogica de convergir o editor de estratégias o mais próximo possível da realidade do modo de automação, o que é muito desejável. Então vamos prosseguir para uma questão muito importante. Eu acho que vocês devem ter visto no último vídeo que uma vez feito o envio de ordens dentro de uma barra no TIC, você fica impossibilitado de enviar outra ordem até o fechamento desta mesma barra. Veja como é paradoxal essa situação. A Nelogica tentou resolver um problema com esta nova funcionalidade e acabou por reproduzir este mesmo problema com a nova funcionalidade. Mas na minha opinião ainda tem um agravante muito sério, porque esta nova forma de funcionar a execução, o envio de ordens no TIC, ele torna impossível realizar backtest por longos períodos de tempo, porque os dados são todos de barra fechada e você não tem como puxar dados TIC a TIC para fazer o backtesting adequado e o mais fiel, o mais próximo da realidade de execução daquela estratégia.
Esse é um assunto que a gente vai explorar com maior profundidade daqui a pouquinho neste mesmo vídeo. Então, na minha opinião, você deve utilizar o envio de ordens no TIC em situações de exceção. O que eu quero dizer com isso? O envio de ordens no TIC deve ser utilizado quando você tem uma condição de compra ou de venda na sua estratégia, cujo sinal é muito forte, sei lá, foi acionado de uma maneira muito expressiva nos primeiros instantes da barra. Então você poderia enviar uma ordem de compra e de venda para abrir uma posição de maneira mais tempestiva. Note, no entanto, que se você abrir esta posição nesta barra, no TIC, você ficará impossibilitado de fechar esta posição naquela mesma barra. O encerramento seria possível apenas por ordens OCO, ordens de alvo e de stop loss. Outra situação que você poderia utilizar o envio de ordens no TIC seria, uma vez posicionado, um movimento de mercado contrário muito forte, no qual você desejasse então interromper, finalizar aquela posição no TIC. Claro que você poderia resolver este problema com o stop loss ou com o stop móvel já implementado na sua estratégia. Eu vejo que essa funcionalidade de envio de ordens no TIC ela não atende 100% às necessidades, porque gera muita restrição. Uma vez aberta uma posição ou encerrada uma posição no TIC, a sua estratégia fica impossibilitada de atuar no TIC dentro daquela mesma barra. O único ponto em que há algum certo benefício é a abertura de posições de maneira mais tempestiva, mas ainda assim eu acho que o Profit precisaria aumentar a precisão do tempo nas suas funções NTSL, que tem precisão apenas de minutos. Isso também é uma das ideias que está lá no User Voice da NeoTraderBot, das ideias que nós apresentamos à Nelogica para melhorar o ambiente de automatização de estratégias. E antes de passarmos para o próximo ponto, percebam que a abertura de posição de maneira tempestiva vem com um custo bem alto associado, que é a quebra da reprodutibilidade dos resultados de backtest. Então, se já é difícil você criar em backtest em situação próxima da realidade, no qual você possa confiar no resultado de performance daquela estratégia, imagine se você tiver execução no TIC, no qual no backtest você não consiga reproduzir a execução TIC a TIC. Isso leva para mim ao tema deste vídeo, que é a grande ameaça. Para mim, a grande ameaça é a falta de respaldo em backtesting nas estratégias que vão utilizar modelo de execução baseado em TIC. Quem está acompanhando esta série viu no primeiro vídeo da trilogia, quando eu baixei os dados do mini índice para apenas um dia de negociação, os dados de TIC somaram 58 megabytes de dados. Imagine se você precisar fazer um backtesting com um ano de dados, para poder fazer a validação da sua estratégia, a otimização e o backtest. Isso demandaria 14 GB de dados para você realizar o backtest. O backtest, utilizando o modelo de envio de ordens no TIC, ele consome muito mais recursos computacionais do que um backtesting baseado em modelo de barra fechada. E o Profit Chart nós sabemos muito bem que não oferece suporte de backtesting TIC a TIC e tampouco oferece a funcionalidade de importar dados TIC a TIC para que você faça o backtesting. Ou seja, ainda que você tenha dados TIC a TIC de determinado ativo, você não consegue dentro do Profit fazer o backtesting da sua estratégia. Veja como é contraditório isso. A Nelogica te permite operar no TIC a TIC, faz várias medidas limitando ali a operação TIC a TIC para te proteger, mas te fornecer uma simulação, um backtest, no qual você possa pelo menos importar dados TIC a TIC para testar a sua estratégia, isso eles não te oferecem. Então percebam que o modelo de envio de ordens no TIC causa uma quebra inevitável do relatório de performance do backtest, ou seja, das métricas utilizadas em backtesting para as métricas que poderiam ser obtidas em conta real ou que foram obtidas em conta real. Se você comparar essas duas, haverá uma grande divergência. E essa divergência será tão maior quanto menor for o tempo gráfico utilizado. Ou seja, quanto maior for a frequência de operação da sua estratégia, maior será a divergência do backtesting com os resultados em conta real. Ora, o papel do backtest é justamente dar uma previsibilidade do possível resultado da sua estratégia numa conta real, baseado em dados históricos. É claro que isso não é nenhuma garantia de desempenho. O mercado pode estar hoje numa situação muito diferente do intervalo de dados que você utilizou para fazer backtesting. Mas esta é a melhor situação que temos antes de nos lançarmos completamente ao acaso. Eu vejo grande perigo no descasamento do backtesting para um possível resultado em conta real devido a este modelo de execução do TIC. E isso pode fomentar dois comportamentos adversos.
O primeiro são as pessoas acharem que as suas estratégias que apresentaram excelente resultado em 2, 3 dias, uma semana, dentro do modo de automação, utilizando o replay de mercado, porque você não consegue baixar dados tique a tique por longos períodos de tempo, fazer backtest, então você vai começar a fazer cada vez períodos mais curtos de backtesting e vai ver esses resultados como bons resultados e vai achar que as suas estratégias estão boas. Ou seja, isso vai dificultar as pessoas a filtrarem estratégias que têm maior probabilidade de sucesso em conta real. As pessoas não terão possibilidade dentro da plataforma de fazer por período de tempo adequado o backtesting de suas estratégias, ou seja, não terão confiança estatística suficiente antes de tomar a decisão sobre qual estratégia possui ou não chance de sucesso em conta real. O segundo comportamento adverso acaba beneficiando os vendedores de robôs por assinatura, pois passarão a apresentar como resultado esperado de suas estratégias ou robôs execução em replay de mercado ou em conta real de um dia, uma semana, um mês, como se isso fosse um bom sinal de generalização de resultado de um robô e de uma estratégia. A pessoa que deseja comprar este robô vai ter 7 dias para poder testar este robô. E como que ela poderia testar? Ela não poderia fazer um backtesting por um longo período de tempo porque não tem função para isso. Ela poderia pegar e rodar um replay de mercado. Mas se o robô ele utiliza da execução no tique, se ela rodar em replay de mercado de forma acelerada, os resultados já serão completamente diferentes de executar o replay de mercado em 1x, por questões que nós observamos ali nos vídeos anteriores desta trilogia. Ou seja, de nada adianta ter esses 7 dias grátis para você poder tentar validar a estratégia, porque você não vai conseguir fazer isso dentro do Profit Chart. Minha mensagem final para este vídeo é que o roteamento de ordens no tique é algo que já existe há anos em outras plataformas e, na minha opinião, implementado de maneira muito melhor do que dentro do Profit Chart, inclusive com a possibilidade de fazer backtesting tique a tique. Eu sugiro que usem com muita parcimônia a execução de ordens no tique, devido aos pontos que eu apresentei neste vídeo. Primeiro, a quebra de confiabilidade do backtesting por um desempenho em conta real. Segundo, que seu código vai ter que ser readaptado completamente para funcionar de maneira adequada à execução do tique. Você vai ter que passar por todo o processo para garantir que essa estratégia vai funcionar corretamente. Terceiro, é que uma vez executada uma ordem no tique, dentro de uma barra, você fica impossibilitado de rodar outra ordem dentro daquela mesma barra. Então estudem muito bem aí se vale a pena habilitar a execução no tique para a sua estratégia, tendo em vista a forma como a Nelogica implementou esta funcionalidade. E se você ainda decidir que vale a pena executar no tique, eu vou sugerir verem lá o snippet da identificação do primeiro tique de uma barra, que está lá na seção de snippets no site da NeoTraderBot. Eu vou deixar o link de acesso na descrição deste vídeo. E por fim, eu tenho que ressaltar que fazer backtesting tique a tique é um desafio gigante por si só. Ainda que o Profit fosse perfeito e tivesse implementado da melhor forma possível as funcionalidades de backtesting tique a tique, existem dificuldades que são intrínsecas ao processo e que não podem ser 100% resolvidas. Então, isto por si só já quebra a comparação entre backtesting e uma conta real. Já deixa esta previsibilidade um pouco menos confiável no modelo de execução tique a tique. Minha recomendação é sempre tentar implementar estratégias em tempos gráficos maiores para ficar menos sensível a essas questões relacionadas ao tique. Pessoal, então é isso. Backtest é um assunto muito complexo, muito extenso e muito interessante também. Espero que por hoje o conteúdo tenha sido de grande valia para vocês e nos vemos nos próximos vídeos. Até!